O telefone tocou no meio da noite em meu apartamento em Lisboa. Era um número que eu não via há 10 anos. Atendi com a mão trêmula e ouvi a voz dele, Rafael, a voz que ainda assombrava meus sonhos. Alex, eu voltei para Portugal, meu pai está doente e eu preciso te ver amanhã. Não posso explicar agora, mas tudo está prestes a mudar. Desliguei o telefone sentindo o coração acelerar como se o passado tivesse acabado de invadir o presente sem permissão. 10 anos atrás em Coimbra, durante a universidade, nós nos conhecemos em uma aula de literatura portuguesa. Eu, Alexandre Santos, era o estudante de Direito sério, filho de uma família católica conservadora de Braga. Rafael Mendes, o futuro arquiteto carismático de Lisboa, com seu sorriso fácil e ideias revolucionárias sobre espaços urbanos. Nossa amizade virou algo mais profundo em noites de estudo que se estendiam até o amanhecer. O primeiro beijo aconteceu em um parque perto do Rio Mondego, sob as estrelas. Foi proibido, mas irresistível. Por 2 anos mantivemos em segredo encontros escondidos, viagens curtas para cidades pequenas onde ninguém nos conhecia. Eu vivia com o medo constante de que minha família descobrisse. Meu pai, um empresário rígido, valorizava acima de tudo a imagem e a tradição. Minha mãe rezava o terço todas as noites pedindo proteção para os filhos. Então veio o dia fatídico. Uma mensagem que eu esqueci de apagar no celular foi vista por minha irmã mais nova, que contou tudo ao pai em pânico. A confrontação foi brutal. Meu pai me chamou de aberração, me bateu com o cinto até eu sangrar e me deu o ultimato: ou mudo de vida ou saio de casa para sempre. Rafael foi confrontado pela própria família também, mas como era o filho mais velho, a pressão foi para ele se casar e ter herdeiros. Eles o mandaram para um estágio em Londres para afastá-lo de mim. Eu fiquei em Portugal, terminei a faculdade, entrei na advocacia, mas o vazio nunca foi preenchido. Tentei namorar mulheres para agradar a família, mas cada tentativa era uma mentira que me consumia por dentro. Agora, aos 35, eu era um advogado respeitado em Lisboa, com um apartamento bonito, mas uma vida emocional em ruínas. No dia seguinte, no café perto do Rio Tejo, eu o vi. Rafael estava mais maduro, os ombros mais largos, o olhar mais pesado, mas o mesmo fogo nos olhos. Nós nos abraçamos por longos segundos sem palavras. As lágrimas vieram sem controle. O que você está fazendo aqui? Perguntei finalmente. Meu pai tem câncer terminal, ele quer consertar as coisas antes de partir, mas eu não sei se consigo perdoar o passado, respondeu ele com voz rouca. Sentamos e começamos a falar. Horas se passaram como se o tempo não tivesse passado. Eu contei sobre minha vida, ele sobre Londres e os projetos que construiu. Mas por baixo das palavras o desejo antigo voltava mais forte do que nunca. Quando nos despedimos, ele segurou minha mão por um momento a mais. Amanhã nos vemos de novo, Alex. Não podemos fingir que nada aconteceu. Eu assenti, sabendo que aquele reencontro era o início de uma tempestade que poderia destruir tudo que construí com tanto esforço. Naquela noite não dormi. Fiquei olhando para o teto, lembrando de cada detalhe do rosto dele. O preço que pagamos foi alto demais. Minha família nunca mais mencionou o assunto, mas o silêncio era pior que as palavras. Meu pai me cortou o apoio financeiro por 6 meses, até eu provar que estava seguindo o caminho certo. Rafael perdeu o contato com os irmãos mais novos porque a mãe dele achava que eu era uma influência do demónio. Agora, com o pai dele doente, tudo voltava à tona. Eu sabia que se eu cedesse novamente àquele sentimento eu perderia o respeito da família para sempre. Mas o coração não obedece à razão. No dia seguinte nos encontramos em um parque discreto perto do Castelo de São Jorge. O sol batia forte nas árvores e o cheiro de pão fresco vinha de uma padaria próxima. Rafael parecia nervoso, ele mexia nas chaves do carro o tempo todo. Eu vim porque meu pai pediu para eu resolver assuntos pendentes com a família dele em Braga, mas na verdade eu vim por você, admitiu ele baixando os olhos. Eu senti um aperto no peito. Nós não podemos fazer isso, Rafael. Eu tenho uma vida agora, clientes que dependem de mim, uma imagem que construí pedra por pedra. Ele olhou para mim com aqueles olhos que sempre me desarmavam. E eu tenho um pai que está morrendo e que nunca soube a verdade completa sobre nós. Se eu não falar agora, talvez nunca mais tenha chance. Passamos a tarde caminhando sem destino, falando de tudo e de nada. Ele contou como em Londres tentou namorar uma colega de trabalho para esquecer, mas cada noite era um pesadelo de culpa e solidão. Eu confessei que tinha quase noivado com uma advogada do escritório, mas rompi 2 semanas antes do pedido porque não conseguia imaginar uma vida sem ele. O reencontro estava mexendo com tudo.
Quando nos despedimos, ele me abraçou forte e eu senti o cheiro familiar da colonia dele que não mudara em 10 anos. Aquela noite eu liguei para minha irmã em Braga. Ela atendeu com voz cansada. Alex, o pai está perguntando por você. Ele quer que você venha para o almoço de domingo. Eu hesitei. Diga que eu vou. Mas no fundo eu sabia que aquele almoço seria o começo do fim da minha paz. O preço de amar alguém que a família proíbe é pagar com pedaços da própria alma. E eu estava prestes a pagar de novo. Cheguei a Braga no sábado à tarde. A casa da família ainda era a mesma fachada branca com azulejos azuis e o cheiro de sopa de legumes vindo da cozinha. Minha mãe me recebeu com um abraço apertado, mas os olhos dela estavam vermelhos de preocupação com o pai. Ele estava mais magro, os cabelos brancos ralos e a voz rouca por causa da quimioterapia. Alex, meu filho, finalmente veio, disse ele estendendo a mão trêmula. Eu sentei ao lado dele e conversamos sobre banalidades, o trabalho, o tempo em Lisboa. Mas eu sentia que ele queria dizer algo mais. Rafael me ligou ontem à noite, continuou ele de repente. Ele disse que veio resolver assuntos da empresa familiar aqui em Braga e que talvez passe por aqui. Meu sangue gelou. Como assim, Rafael? Ele é sócio de um projeto que eu tinha com o pai dele antes de tudo acontecer. O mundo é pequeno, Alex. Eu engoli em seco. Não comentei nada, mas por dentro o pânico crescia. No domingo, durante o almoço familiar, a tensão era palpável. Minha irmã mais nova, Maria, sentou ao meu lado e sussurrou. Você está estranho, Alex. Aconteceu algo. Eu neguei com a cabeça, mas ela me conhecia bem demais. Depois do almoço, meu pai me chamou para o escritório. Filho, eu sei que o passado é passado, mas se Rafael aparecer aqui não quero problemas. A família já sofreu demais com aquilo. Eu assenti, mas o coração batia forte. À tarde, Rafael me mandou uma mensagem. Estou em Braga. Encontro você no café da praça em 1 hora. Eu saí de casa dizendo que ia a caminhar. No café ele estava sentado em uma mesa no canto com um capucino intacto. Nós nos olhamos por um longo tempo antes de falar. Meu pai quer que eu assuma parte dos negócios aqui, mas eu não sei se consigo ficar perto de você sem querer mais, disse ele. Eu segurei a xícara com força. Eu também não consigo, Rafael. Mas o que vamos fazer? Se minha família descobrir de novo, eles me expulsam de vez. Ele pegou minha mão por baixo da mesa. Eu não vim para destruir sua vida, Alex. Mas 10 anos de silêncio me mataram por dentro. Eu preciso saber se ainda há algo. Nós caminhamos pela rua principal de Braga, evitando os olhares conhecidos. Cada passo era uma escolha. Ficar ou fugir. Amar ou obedecer. Naquela noite eu não voltei para casa imediatamente. Ficamos em um hotel discreto na periferia conversando até o amanhecer. Não tocamos um no outro além de mãos dadas, mas a intimidade emocional era mais forte que qualquer coisa física. Ele contou como em Londres tinha escrito cartas que nunca enviou. Eu confessei que guardava uma foto nossa escondida na carteira até hoje. O reencontro estava reacendendo tudo, mas também trazendo à tona o preço que pagaríamos. No dia seguinte, minha irmã me confrontou no jardim. Eu vi você com ele ontem à tarde, Alex. Não minta para mim. O que você está fazendo? Eu congelei. É complicado, Maria. Ela balançou a cabeça. O pai vai ter outro ataque se souber. Pense na mãe. Pense em nós. Eu sabia que ela tinha razão, mas o amor não é uma escolha racional. Voltei para Lisboa com o peito pesado. Rafael ficou em Braga para resolver os assuntos do pai dele. Nós combinamos de nos falar por mensagens codificadas. Mas cada mensagem era um risco. Uma noite ele mandou. Meu pai piorou. Ele quer que eu me case logo para dar netos antes de partir. Eu respondi com o coração apertado. Não faça isso, Rafael. Não por ele. Por nós. O conflito interno me consumia. Eu era o filho que sempre obedecera. O advogado que defendia justiça para os outros, mas não para si mesmo. O preço de escolher o amor seria perder a família inteira. O preço de escolher a família seria perder a mim mesmo. A tempestade estava apenas começando. As semanas seguintes foram uma dança perigosa entre segredo e desejo. Rafael voltava a Lisboa a cada 15 dias sob pretexto de reuniões de trabalho.
Nós nos encontrávamos em parques afastados ou em meu apartamento com cortinas fechadas. Cada encontro era uma mistura de alegria e culpa. Ele me contava sobre as expressões do pai dele que ligava todos os dias falando de uma prima distante que seria uma boa esposa. Eu ouvia e sentia o peito apertar. Você não pode viver a vida dele, Rafael. Ele olhava para mim com olhos cansados. E você pode viver sem a sua família, Alex. Nós dois sabíamos a resposta. Uma tarde fomos até Sintra para escapar dos olhares de Lisboa. Caminhamos pelas ruas estreitas do centro histórico, o ar fresco da serra aliviando um pouco a tensão. Em um banco escondido entre árvores antigas ele me beijou pela primeira vez em 10 anos. Foi um beijo lento, cheio de saudade e medo. Quando nos afastamos ele sussurrou. Eu não aguento mais fingir. Eu quero contar tudo para o meu pai antes que seja tarde. Eu hesitei. E se ele piorar com a notícia? E se minha família descobrir por ele? Nós voltamos para Lisboa em silêncio. No carro ele segurava minha mão no câmbio. O preço de ser verdadeiro era alto demais. Naquela semana minha irmã Maria ligou de Braga. Alex, o pai soube que Rafael está em Lisboa. Alguém viu vocês dois no café semana passada. Meu mundo parou. Quem viu? Não importa. O pai está furioso. Ele quer que você venha aqui amanhã explicar. Eu desliguei o telefone com as mãos tremendo. Quando contei para Rafael ele ficou pálido. Talvez seja a hora, Alex. Talvez seja a hora de parar de esconder. Nós discutimos por horas. Eu acusava ele de egoísmo, ele me acusava de covardia. No final concordamos em um plano arriscado. Eu iria a Braga sozinho primeiro para acalmar os ânimos. Rafael ficaria em Lisboa esperando meu sinal. A viagem de trem para Braga foi a mais longa da minha vida. Cada estação me trazia memórias da separação antiga. Quando cheguei a casa o ambiente estava carregado. Meu pai estava sentado na sala de estar com a Bíblia aberta no colo. Minha mãe chorava baixinho na cozinha. O que você acha que está fazendo, Alexandre, disse ele sem me olhar nos olhos. Eu tentei explicar que éramos apenas amigos agora. Mentira. Eu sei o que vi. Você está jogando fora tudo que construímos por causa dele novamente. A discussão subiu de tom. Eu gritei que o amor não era escolha. Ele gritou que eu estava destruindo a família. Minha irmã ficou entre nós tentando acalmar. No final saí batendo a porta. Na estação Rafael me ligou. E então? Eu contei tudo. Ele ficou em silêncio por um momento. Eu vou para aí amanhã, Alex. Chega de esconder. O conflito moral me rasgava por dentro. Era certo lutar pelo amor ou o dever filial era mais importante. A sociedade portuguesa podia ser progressista nas leis, mas nas famílias conservadoras do Norte o peso da tradição ainda esmagava. Eu estava prestes a pagar o preço mais alto. Rafael chegou a Braga no dia seguinte. Eu o esperei na estação com o coração na boca. Quando ele desceu do trem nós nos abraçamos ali mesmo sem importar com quem via. Fomos direto para a casa da minha família. Minha mãe abriu a porta e empalideceu ao vê-lo. O pai está no escritório, disse ela com voz fraca. Entramos. Meu pai levantou devagar do sofá, os olhos cheios de raiva e dor. O que você veio fazer aqui, Rafael? Ele respondeu com voz firme. Vim dizer a verdade, senhor. Eu amo seu filho. Sempre amei. E não vou mais fingir que não. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha mãe começou a chorar alto. Minha irmã Maria cobriu o rosto com as mãos. Meu pai avançou um passo trêmulo. Você destruiu minha família uma vez e agora volta para terminar o serviço. Eu me coloquei entre eles. Pai, por favor. Escute. Ele me empurrou. Você escolheu ele em vez de nós. Depois de tudo que fiz por você. A discussão explodiu. Acusações voavam. Meu pai falou de honra da família de netos que nunca teria de vergonha na igreja. Rafael falou de sofrimento de 10 anos de solidão de um pai que estava morrendo sem saber quem o filho realmente era. Eu gritei que o amor não era pecado. Maria tentou mediar, mas acabou chorando também.
A vizinhança deve ter ouvido os gritos porque o telefone começou a tocar com parentes preocupados. No meio do caos, o celular do meu pai tocou. Era o médico. O pai dele em Porto tinha piorado de repente. Ele desligou pálido. Meu pai está morrendo e eu estou aqui brigando por causa disso. Rafael olhou para ele com lágrimas nos olhos. Então vá, senhor. Mas saiba que eu não vou embora. Eu amo o Alex. E ele me ama. Meu pai saiu da sala sem dizer mais nada. Minha mãe me abraçou soluçando. Porque você não pode ser como os outros filhos, Alex. Eu não tinha resposta. Naquela noite Rafael e eu ficamos em um hotel próximo. Nós nos abraçamos em silêncio, o peso de tudo nos esmagando. O preço estava sendo pago em lágrimas e rupturas. No dia seguinte meu pai ligou. Venha aqui sozinho, Alex. Eu fui. Ele estava na cozinha tomando chá com mãos trêmulas. Eu não aceito isso, filho. Mas se você escolher ele, eu não vou te expulsar de novo. Só não traga ele aqui nunca mais. Eu saí com o coração partido. Era uma trégua frágil, mas ainda assim uma escolha. Rafael me esperava do lado de fora. E então? Eu contei. Ele assentiu devagar. Vamos para Porto amanhã. Meu pai precisa de mim. E você vem comigo. Eu hesitei, mas no final assenti. O reencontro tinha explodido tudo, mas talvez agora pudéssemos reconstruir algo novo. Chegamos a Porto no dia seguinte. A casa da família de Rafael era grande e antiga no centro histórico com vista para o Rio Douro. O pai dele estava na cama do hospital improvisado em casa, os tubos e máquinas enchendo o quarto de sons frios. Quando entramos, o velho olhou para nós dois e sorriu fracamente. Rafael, meu filho. E você deve ser o Alexandre. Eu congelei. Como o senhor sabe? Ele tossiu uma risada fraca. Um pai sempre sabe. Eu soube há 10 anos. Mas escolhi o silêncio para não perder meu filho. Agora, antes de partir, quero que você saiba que eu aceito. Rafael caiu de joelhos ao lado da cama chorando. Pai, eu sinto muito. O velho apertou a mão dele. Viva a sua vida, filho. Não cometa os mesmos erros que eu cometi por medo. Aquela tarde foi de confissões e perdão. A mãe de Rafael chorou, mas no final abraçou nós dois. A família dele se reuniu em silêncio respeitoso. O preço tinha sido pago em anos de sofrimento, mas o despertar veio com a verdade. Voltamos para Lisboa uma semana depois do funeral do pai dele. Minha família em Braga ainda estava dividida. Minha irmã Maria me ligou. O pai aceitou aos poucos, Alex. Mas vai demorar. Eu entendi. Algumas feridas cicatrizam devagar. Rafael e eu começamos uma vida juntos abertamente. Ele abriu um escritório de arquitetura em Lisboa, eu continuei na advocacia defendendo causas de direitos humanos. Encontramos resistência em alguns eventos familiares, mas também apoio inesperado de primos mais jovens. O reencontro que explodiu tudo também reconstruiu algo mais forte. Mas o preço ficou marcado em cada um de nós. Eu perdi parte da herança simbólica que meu pai guardava para mim. Rafael perdeu anos de relação próxima com os irmãos. Ainda assim escolhemos o amor. E agora, olhando para ele dormindo ao meu lado, eu me pergunto: foi certo a família impedir nosso amor por tantos anos, ou o amor verdadeiro deve sempre superar os preconceitos sociais? O que você acha certo ou errado?